Isto é ler mesmo só para não estar aqui a falar sobre a controvérsia que o futebol tem sido esta semana, não é? Olha, sabes que eu estou a ler sobre a pesca de robalos. Eu estou a ler sobre uma epopeia chamada O Velho e o Mar. É o teu avô. Não, tu tecnicamente estás a ler um livro sobre o meu avô, mas sim. Sobre os nossos avós. O Manel chamou ao Raiz. Diz aqui. Pá, isto é interessante, estás a ver? Famílias da Costa da Caparica. Não está aqui os matas. Nem temos que começar isto. Tem que ser. Tem que ser. Tenho que tirar os óculos para ficar mais sério. Então, episódio 12. Há quem diga que sim. Há quem diga que sim. Há quem diga que não. Vem um bocadinho atrasado também. Isto não é como se diz que em Portugal vivemos ao nosso próprio tempo, que as coisas nunca são feitas a hora. Exato. Então, pronto, Isto tem é que como ser. quem diz 3 dias depois, é como quem diz 15 minutos atrasado numa reunião. Pá, não sei quem é que diz isso, mas deve ter sido um sábio, portanto... Deve. Deve ter sido tão sábio como ter dado o Mundial à Arábia Saudita, portanto seria Isso interessante. eu não sei se isso foi sábio, mas pelo menos um sábio adivinhou isso. 2 sábios, neste caso, porque também não havia muito mais candidaturas. Não diria que fosse propriamente sábios, mas profetas talvez. Mas a minha questão é, estás admirado com isto? Não. Claro que não. Também não havia mais candidaturas, não é? Porquê é que não havia mais candidaturas? Bem, vamos começar? Pá, tem que ser, não é? Sejam todos muito bem-vindos ao 12º episódio do podcast Os Treinadores do Sofá. Este a sair um bocadinho mais tarde e pedimos desculpa por isso, mas por questões pessoais e profissionais não houve essa possibilidade. No entanto, cá estamos e ainda bem que esperámos, pois tivemos uma grande notícia, uma notícia para o mundo do futebol, que é o Mundial de 2034 vai ser na Arábia Saudita. Mas no mundo do futebol, nesta última semana, não foi a única controvérsia. Não foi a única controvérsia e até na última semana do futebol, no mundo futebolístico tivemos bastantes notícias. Acho que até a mais sonante, além desta do Mundial da Arábia Saudita, foi mesmo a suspensão de Sandro Tonali por 10 meses devido a apostas ilegais. Apostas desportivas, neste caso. Que já não é o primeiro caso no futebol a acontecer isso e também não na Premier League, visto que no início desta época Ivan Toney do Brentford não foi possível jogar durante uma temporada exatamente por isso. No entanto, existe aqui uma diferença, é que Ivan Toney já estava na Premier League quando estalou este escândalo. O Tonali, e não só, foi apanhado num esquema de jogadores italianos que estavam envolvidos em apostas desportivas ilegais. Para quem não sabe, os jogadores de futebol não podem fazer apostas desportivas porque lá está, eles estão envolvidos no jogo, o que suscita alguma contestação. Há pessoas que dizem que quem aposta nele mesmo para marcar golos, por exemplo, não tem qualquer tipo de influência no resultado, mas há uns que apostam em coisas como um cartão amarelo, ou fazer X faltas, ou estarem fora de jogo X vezes, o que lá está, aí sim suscita ilegalidades, pois um jogador pode fazer uma falta para amarelo de forma a ganhar uma aposta de maneira propositada. No entanto, quem aposta para que vai marcar 2 golos num jogo, à partida está a apostar apenas no seu sucesso. À partida, não é? E isso é aquele caso mirabolante de dizer eu só estou a apostar no meu sucesso, eu só estou a apostar em mim, porque é como se acaba por dizer bet on yourself and everything will gonna work. Pá, não é bem assim no que toca a apostar mesmo. A coisa é apostarmos mesmo dentro do nosso sucesso. Nas nossas decisões, no nosso sucesso. Agora, uma coisa é pôr dinheiro num jogo que envolve vários fatores. Isto foi um caso que abalou o futebol. O Newcastle gastou muito dinheiro num jogador
para elevar a sua equipa, e este jogador agora só vai voltar a jogar no dia 27 de agosto de 2024. Mas Diogo, não é o Newcastle o mais lesado neste sentido todo. Não. Quem acaba por ser a seleção mais lesada para o Euro 2024, porque ainda nem todas as decisões do jogador já foram anunciadas, vai ser mesmo a seleção italiana. Sandro Tonali é o jogador que não vai estar presente no Euro 2024 e que fazia já parte da seleção que tinha ganho o último Euro. Tinha pelo menos participado no ano de 2021. Exato. Já tinha estado na preparação, embora não estivesse no Euro, mas era um jogador que já estava a ser introduzido na altura com 21 anos na seleção. Ou seja, é um trabalho de 3 anos de preparação, porque o Euro 2021 era suposto ser em 2020, mas toda a gente sabe porque é que não foi. Claramente tivemos uma situação que alguns desportos tiveram claramente que ser passados para o ano 2021. O europeu nem foi o único, os Jogos Olímpicos foram exatamente também passados para 2021. Portanto, Sandro Tonali, que era sem dúvida, e se calhar sem dúvida um jogador titularíssimo no meio campo da seleção italiana, vai ser um grande desfalque para o Euro 2024, que é já no próximo ano. Já não falta assim tanto tempo para a seleção italiana iniciar um novo ciclo no europeu. No entanto, era como estava a dizer, existem outros jogadores que também estão dentro destas investigações e que ainda não foram anunciadas as suas sanções. O que é que irá acontecer para o futuro? Não deverá ser muito diferente daquilo que Tonali está a apanhar. Muito possivelmente, só se for muito mais grave. Só se for mais grave. No entanto, deverá ser à volta também dos 10 meses a um ano estas sanções. Também um programa de consciencialização para não voltar a fazer estas apostas. De reabilitação mesmo. Já não é só consciencialização. O Tonali vai estar num programa de 8 meses em para Itália. Reabilitação. Ou seja, o Tonali vai ter que passar como se estivéssemos a tratar de outras adições, de outros vícios. Mas aliás, o jogo é mesmo um vício. Exato. Existe mesmo esses programas de reabilitação, porque nós aqui falamos no futebol, que já vimos muitos jogadores depois da sua reforma também quase chegarem à ruína por causa de apostas. De jogo, no geral. Exatamente, de jogo, de desportos, não era só de um desporto em si. Olha, tivemos para mim o caso mais sonante até, que foi de Michael Jordan, que o seu maior vício não era o álcool, não era mais nada, era o jogo. Portanto, é normal dentro dos atletas isto acontecer. É um estilo de vida muito intenso, que o tempo não se estica, mas a realidade é que Sandro Tonali, ao menos, ainda é jovem, ainda pode aprender com estes erros e, sem dúvida, depois desta sanção, não vai querer voltar a repeti-los de certeza absoluta. Agora a questão aqui, e o que está em causa é, será que o AC Milan já sabia disto antes de ter vendido o Tonali para o Newcastle? Será que foi esta a intenção do AC Milan ter descartado o Tonali da forma que descartou? Porque na altura até foi bastante falado que como é que o AC Milan, uma das melhores equipas italianas, estava a descartar o seu melhor médio. Sim, da forma como foi. E também houve aqueles vídeos de o Sandro Tonali a chegar a Newcastle, não muito contente com a situação. Não sei se estava contente com a mudança ou se com a forma que tinha sido tratado pelo AC Milan. E o que é certo é que o Tonali tinha vindo a ter dificuldades em Inglaterra, não estava a ser titular, embora já tivesse mostrado a sua classe. Parecia que já havia aqui algo esquisito nesta transferência. E quem acaba por se safar, e bem, é o AC Milan. E isto deixa-nos também, se calhar, o clube não tem culpa nenhuma, claro, mas tem a culpa moral, que é, sabendo o que é que estava a acontecer, foi prejudicar diretamente um clube que é, por acaso, digamos que é sorte, acaba por calhar no seu grupo da Liga dos Campeões. Prejudicar diretamente. E ganha aquele dinheiro todo de 70 ou 80 milhões de transferência. 70 milhões foi a mesma transferência que Sandro Tonali vai para o Newcastle. Só que na realidade o Newcastle também tem, desde que foi adquirido pelo PFI, pelo investimento público da Arábia Saudita, que
não tem tido investimentos, se calhar como nós já tínhamos visto no Manchester City, como já vimos no Paris Saint-Germain. Parece ser um investimento muito mais terra a terra, pensar muito dentro daquilo que vai ser as competições internas e lentamente começar a almejar grandes voos. A equipa do Newcastle este ano na Liga dos Campeões está a ter bons resultados, está a ter bons desempenhos, mas para espanto de muitos, está a ser os melhores jogadores que estão a ter as prestações, acabam por ser jogadores que já lá estavam e jogadores que já foram desenvolvidos pela equipa do Newcastle. Estamos a falar de Lascelles, de Fabian Schär, de Jacob Murphy, de Miguel Almiron, de Callum Wilson. Até o próprio Dan Burn. O Dan Burn chegou, foi um dos primeiros jogadores a ser contratado, mas é um jogador que à partida... não é sonante. Não é nada sonante, mas foi uma contratação até bastante contestada no seio dos adeptos do Newcastle, que se calhar estavam à espera da contratação de grandes nomes. Como já se falava na altura, Mbappé vai para o Newcastle. Não. O Newcastle tem um projeto totalmente diferente daquilo que é os Big Oil Money Clubs. É diferente. Os clubes do petróleo. O projeto do Newcastle, primeiro, já é bastante diferente daquilo que tinha sido os investimentos. Por exemplo, o Chelsea era um clube virtualmente desconhecido em Inglaterra. O Manchester City era um clube modesto em Inglaterra. O PSG era um clube modesto em França. O Mónaco era um clube com alguma história em França, mas nada por aí além. Também foi comprado na altura. Exatamente. Os exemplos são estes. Mas o Newcastle é um clube diferente. É um clube com história, com muitos adeptos, com um estádio incrível, considerado por vários sites como do top 10 clubes da Grã-Bretanha no geral, a contar com Rangers, com Celtic. Portanto, nós estamos a falar de um clube com uma história imensa que vinha, como todos os clubes da Inglaterra, tem um dono. Tinha um dono que há 10 anos desinvestia no clube. Não investia, desinvestia. O clube teve 2 descidas de divisão, algo que não era natural no Newcastle. O clube foi de Liga dos Campeões, futebol de Liga dos Campeões em 2013, há 20 anos atrás. Liga Europa, nós vimos o Benfica eliminar o Newcastle nos quartos de final da Liga Europa em 2012-2013. Sim, um clube que, se nós formos a ver, e não é, também não é difícil de esconder, tanto eu como tu, nós apoiamos o Newcastle em Inglaterra. É um clube que a história que tem, mesmo que a mística que tem pelos adeptos, de há uns anos para cá, como tu estavas a falar, tem vindo a desinvestir. A população de futebol já não conhece tanto o Newcastle como se conhecia há algum tempo atrás. Há 10 anos atrás era um clube muito, muito conhecido. No entanto, já teve um bola de ouro, que não foi bola de ouro dentro do Newcastle, mas já jogou no Newcastle, que era Michael Owen. Sim. Michael Owen, um jogador incrível, que já jogou dentro do Newcastle. Temos milhões de jogadores que já jogaram no Newcastle, que são grandes jogadores. Um grande caso, que foi um dos melhores pontas de lança ingleses de sempre e o melhor marcador da Premier League, Alan Shearer. Que na altura decide mesmo ir para o Newcastle, porque foi o clube que foi o projeto apresentado que ele ficou, ok, eu quero o Newcastle. A realidade é que o Newcastle tem uma história enorme. Clube. O Alan Shearer podia ter jogado em qualquer clube na Europa. Na altura teve a oportunidade mesmo de ir para o Manchester United e na última hora disse, não, eu vou para o Newcastle. E a realidade é que nós olhamos para o Newcastle, é um clube que deste investimento não quis ter transferências sonantes. Na minha ótica, a transferência mais sonante a par do Sandro Tonali foi mesmo Bruno Guimarães. Porque de resto... A transferência mais inteligente. Bruno Guimarães, sem dúvida. Lembremos sem dúvida. Bruno Guimarães esteve muito próximo de assinar pelo Benfica. E o Luís Filipe Vieira não quis pagar mais de 5 milhões porque não valia a pena contratar o Bruno Guimarães por mais 5 milhões. A realidade é que é um jogador que hoje em dia, sem dúvida, é de topo mundial e que está a fazer ao máximo para conseguir, dentro do Newcastle, estabilizar a equipa. É sem dúvida o cérebro do meio campo, que com Sandro Tonali seria uma dupla incrível, e com Miguel Almiron à frente a médio ofensivo, eu acho que era dos melhores meio campos que se podia ter dentro da Premier League. E isto é dizer muito, porque na Premier League nós temos grandes equipas com um grande meio campo. Rodrigo, Kevin De Bruyne, Bernardo Silva. Sim, tens esse.
Exatamente, pronto. Já disseste aqui todos os nomes que tu querias dizer, claramente, portanto, faz parte. Esse é um meio campo que Isso é um meio campo incrível. não tem comparação no planeta. Não tem... nós agora olhamos, com Sandro Tonali fora, existe uma possibilidade também muito interessante, que agora vamos começar a perceber porque é que o investimento da Arábia Saudita foi tão grande, e se calhar que o jogador alvo para o Newcastle para substituir e colmatar esta ausência de Sandro Tonali é nada mais, nada menos do que Rubén Neves. Exatamente, um jogador que já tinha sido falado para o Newcastle há vários anos, pode vir a ser a substituição de Tonali, até porque tem um perfil muito semelhante ao italiano. Tonali que podem falar de que Tonali chegou às bocas do mundo por ser o novo Pirlo. Porque, para além de ter o cabelo igual, tem um estilo de jogo muito semelhante. É um médio que normalmente baixa para médio defensivo, com capacidade e visão de jogo, capacidade de passos longos e visão de jogo acima da média, bom remate, tem uma boa chegada à frente e à entrada de finalização, portanto é um jogador que de facto chegou às bocas do mundo por causa de ser quase uma cópia exata de Andrea Pirlo em tudo aquilo que faria. Se vai chegar ao nível de Pirlo, um dos melhores médios italianos de sempre, isso são outros 500. Mas, neste caso, Rubén Neves pode vir a ser um jogador que teve esta transferência para a Arábia Saudita, e nós sabemos que existe aqui algo mais nestas transferências e nestas compras. É que a Arábia Saudita poderá muito bem ter negócios, não quero dizer ilegais, mas que no mundo do futebol não são muito bem vistos, para fazer uma lavagem de jogadores para chegar seja ao Newcastle e contornar o fair play financeiro, seja a outros grandes clubes europeus. E acho que isso vai mesmo começar com Rubén Neves, e a realidade é que se o Newcastle consegue Rubén Neves já em janeiro para ter uma melhor prestação dentro da Champions League, continuar a apostar cada vez mais dentro da Premier, é o jogador indicado. Já está habituado ao ritmo da Premier League, um jogador que foi preponderante no Wolverhampton Wanderers, mais conhecido como Wolves, ou a Armada Lusitana na Premier League. Ele que teve com a equipa desde o Championship até se subirem, com o Nuno Espírito Santo, o jogador que poderia mudar o treinador, mas não mudava quem era titular no meio campo e quem que eventualmente foi campeão do Wolverhampton. Saiu esta temporada para o Al Hilal, uma transferência que foi estranha para o calibre do jogador que era. Já tinha sido associado ao Barcelona, já tinha sido associado a grandes clubes dentro da Europa. No entanto, preferiu ir para a Arábia Saudita, numa altura em que a Arábia Saudita começou a receber jogadores e jogadores topo mundial que estão a fazer cada vez mais crescer a sua liga. Que agora, na realidade, esta aposta para chegar ao Mundial 2034, apesar de ser controversa por tudo aquilo que seja fora, e como nós já tínhamos mencionado num podcast anterior, quando nós tínhamos previsto e analisado a possibilidade da Arábia Saudita receber o Mundial 2034... Já não era quase uma possibilidade, era uma certeza. Era uma certeza, uma certeza não anunciada. A FIFA conseguiu, com uma cajadada, eliminar 2 coelhos. Pois foi. Tirou as 2 maiores candidaturas contra a Arábia Saudita num só Mundial, com aquela aberração que é o Mundial de 2030. Que já falámos. Né? Que será em Espanha, Portugal, Marrocos, Argentina, Paraguai e Uruguai. Apenas 3 jogos na América do Sul, mas não deixa de ser uma aberração. Não faz sentido, e a realidade é que nós não vamos entrar agora por estes caminhos, porque iríamos estar aqui se calhar 2 a 3 horas só a falar do quão isto é difícil engolir dentro de uma organização do Mundial, que vai, antes de mais, vai ser verdadeiramente um Mundial. Finalmente vamos ter verdadeiramente um Mundial disputado em 3 continentes. 3 continentes, 6 países. Para todos os efeitos, é um Mundial, não é? Para todos os efeitos, será talvez o maior Mundial de sempre. Maior não só por ser um Mundial, mas porque vai participar em 6 países, 3 continentes, e que deverá ser também o primeiro Mundial sem Messi ou Ronaldo. É uma possibilidade neste caso, muito interessante, mas praticamente sem os dois.
praticamente são os dois, mas podemos ver tanto o Cristiano como o Messi em outros papéis dentro das suas seleções. Talvez possam ser treinadores adjuntos, talvez ou diretores, até podem ter essa importância histórica, porque eu acho que estes dois jogadores não vão abandonar o seu seio de seleção e país assim tão facilmente. Não sei. Eu acredito que possam ser embaixadores dos países, tendo em conta que tanto a Argentina como Portugal vão participar nesse Mundial, porque vão ser dois países organizadores. Portanto, o que eu posso se calhar imaginar é que nessa altura Cristiano Ronaldo e Lionel Messi serão dois embaixadores do Mundial 2030. E não me admirava mesmo que neste prisma peguem nas maiores lendas de cada país e façam uma espécie de vídeo promocional Não, de certeza, embaixador. certeza, E era bastante interessante ter Cristiano Ronaldo e Lionel Messi como os embaixadores do Mundial 2030. E muito possivelmente é isso que vai acabar por acontecer, porque nós estou a ver estes dois jogadores, mesmo não estando a jogar, não estarem de alguma forma ligados ao Mundial, porque sem dúvida dos dois melhores jogadores que já tivemos de sempre no futebol, não estarem Os dois melhores jogadores que já existiram no futebol. Ponto. Estatisticamente os melhores jogadores e no mesmo futebol. para quem viu outros jogadores, é difícil não se dizer. Lionel Messi ganhou a 8ª bola de ouro neste passado fim de semana, cheia de controvérsia, porque há pessoas que não acham que devia ter ganho, há outras pessoas que acham que é um prémio perfeitamente aceitável. Não acho, mas vamos entrar por aí. Mas nós estamos a falar de um jogador com 8 bolas de ouro, o outro jogador com 5 bolas de ouro, ou seja, não existe mais jogadores que sequer aproximem, e não me venham com coisas do revisionismo histórico de que o Pelé devia ter 7 bolas de ouro. Não tem 7 bolas de ouro, não tem uma bola de ouro sequer. Portanto, se formos por aí pelos golos que são contados, até os golos que eu marcava quando jogava na Costa. É assim. Isto é assim. Vêm com esta de que o Pelé tem 7 bolas de ouro. Pá, não, o Pelé não tem 7 bolas de ouro. O Pelé não tem bolas de ouro porque na altura não se dava bolas de ouro a jogadores fora da Europa. Portanto, não venham com coisas. O que para mim até os dias de hoje continua a ser algo que deveria claramente ser incluído os jogadores que jogam também fora da Europa, porque ter uma visão somente única de um local de futebol não é assim, sem dúvida mesmo quando interessante. Os jogadores acabaram por sair quando o prémio foi alargado, o prémio nunca passou para jogadores que jogassem fora da Europa, porque é na Europa que há o melhor futebol do mundo. Portanto, e nem estatisticamente existem jogadores que consigam lá fora fazer aquilo que acontece. Neste momento eu não estou a dizer isso. No entanto, creio que nos próximos talvez 30 anos, com o aumento da aposta de futebol, seja dentro do Médio Oriente, seja mesmo já nos Estados Unidos da América, que neste momento o dinheiro está para fazer crescer as infraestruturas de futebol e também as próprias academias, vão começar a rivalizar com a América do Sul e com a Europa para continuar a oferecer o melhor tipo de futebol. E é exatamente isto que o Mundial 2034 na Arábia Saudita corresponde ao investimento que a Arábia Saudita tem feito nestes últimos 3 anos. Ou mais evidentemente nestes últimos 3 anos. A Arábia Saudita é porque nós estamos a falar de um Mundial daqui a 11 anos. Portanto, nos próximos 11 anos vão aparecer várias fornadas de jogadores da Arábia Saudita que podem ser um fiasco ou não. Portanto, pode haver de facto uma seleção competitiva da Arábia Saudita em 2034 e o objetivo deles é que se calhar chegue pelo menos aos quartos ou meias finais do Mundial. E nós podemos ver isto de uma forma bastante analítica. A Liga da Arábia Saudita há 5 anos atrás, há 10 anos atrás, nem era a Liga do Médio Oriente que era mais cogitada, que era mais falada. Na altura foi mesmo a China. E a China tinha uma espécie de investimento muito, muito, muito semelhante àquilo que a Arábia Saudita está neste momento a fazer. No entanto, passou-se alguns anos, esse investimento não foi sustentável em lado nenhum. A China não conseguiu fazer com que o seu projeto se tornasse melhor. E o que é que aconteceu? Aqueles que eram os grandes clubes na altura na China e que investiam mais,
desceram mesmo para a segunda divisão chinesa e todo o contexto atrativo para que os jogadores se mudassem para a China, que na altura eram salários elevados, quando os salários elevados passaram a ser pouco sustentáveis para os clubes da China, eles pararam de dar esses salários enormes comparativamente à Europa, mas davam bónus enormes. Se um jogador marcasse, por exemplo, 5 golos, ganhavam X milhões de euros e ficava tudo ok com isso. O campeonato era muito, muito mais leve comparativamente àquilo que se jogava na Europa, mas já tinha-se grandes jogadores a jogar na China. O caso mais sonante que vem-me logo à cabeça é Oscar. Estava a fazer uma grande temporada no Chelsea, um dos melhores jogadores que o Chelsea tinha, e se calhar ainda sem chegar ao seu auge de carreira, vai para onde? Vai para a China. Hoje em dia, e até lá vemos isso e até lá se mantém e tão cedo não sairá de lá. A realidade é que nós hoje agora olhamos para a Arábia Saudita e está a acontecer exatamente o mesmo êxodo, se não de uma forma ainda mais agressiva que vimos com a China. Na Arábia Saudita, neste momento, tens vários clubes competitivos, tens várias figuras importantes. A primeira que desencadeou esta imigração para a Arábia Saudita foi mesmo Cristiano Ronaldo, porque antes disso já haveria jogadores interessantes a jogar na Arábia Saudita. Tínhamos o Giovinco, que foi o primeiro jogador italiano, mesmo de grande magnitude, que decidiu sair de Itália e na altura tinha jogado para o Toronto UFC. Anos mais tarde vem então para a Arábia Saudita e a realidade é que a Arábia Saudita já tinha jogadores interessantes, mas não tinha aquele jogador que, ok, ele vai para a Arábia Saudita, mas ele vai desencadear um movimento nunca antes visto. Hoje em dia a Arábia Saudita é vista no mundo mais do que a Liga. O problema, portanto é interessante. A diferença entre o investimento chinês e o investimento chinês da Arábia Saudita, enganei-me aqui, é o projeto. O investimento é semelhante, é muito dinheiro investido do nada, mas o projeto da Arábia Saudita é dinheiro quase infinito. O projeto chinês era dinheiro privado de investidores, de multimilionários chineses. E os multimilionários chineses só têm dinheiro até certo ponto. E têm empresas que são sustentáveis ou não, que se essas empresas acaba-se o dinheiro. Acabou tudo. E quando o dinheiro de uma empresa é canalizado para um clube de futebol, e ser dono de uma equipa desportiva não é propriamente rentável nos primeiros, se calhar, 10 anos. Olhamos para o caso de Michael Jordan, que era dono do Charlotte Hornets há muitos anos. E só agora é que, se calhar, pode vender por mais dinheiro do que... Aliás, já vendeu. Já vendeu. E agora, ele agora simplesmente é um acionista minoritário dentro do Charlotte Hornets. Portanto, ele demorou, se calhar, 10 anos, foram à volta de 10 anos. Acho que foram mais. Mais anos. Foram mais anos. A chegar a esse ponto de ganhar dinheiro com isto. A mesma coisa com o Mark Cuban. O Mark Cuban gastou mesmo muito dinheiro nos Dallas Mavericks e ele diz que só agora é que, ou vá, nos últimos 5 anos, é que teria lucro se vendesse que é estranho. Os Dallas Mavericks. Mas o que é estranho, porque os Dallas Mavericks foram campeões já com o Mark Cuban como dono. Exato. Portanto, é interessante ver com um dos franchises que, desde que Mark Cuban comprou os Dallas Mavericks, foi, sem dúvida, dos mais assistidos jogo por jogo na NBA. Porquê? Porque o Mark Cuban dá um espetáculo enorme nos, Exato, nos jogos dos Dallas Mavericks. O Mark Cuban pegou mesmo no franchise Dallas Mavericks e revolucionou a forma como vende, porque ele diz, não é só isto, é para o público americano, por isso é que o futebol nunca será desporto rei nos Estados Unidos, porque não é propício ao espetáculo, não pode parar para haver anúncios, e o Joe Rogan até já teve uma passagem sobre isso. O Joe Rogan já falou, o Joe Rogan, só aqui para fazer este parâmetro, o Joe Rogan disse: eu fui ver um jogo da MLS, e depois o convidado que estava com o Joe Rogan até começou-se a rir quando ele falou da MLS, da fisicalidade, de tudo, da forma como eles jogam, e ele disse assim: este desporto nunca é rentável nos Estados Unidos porque não há paragens, não vai haver anúncios, não vai haver anúncios. E ele diz mesmo, o esforço físico que um jogador de futebol tem que estar preparado para enfrentar durante 90 minutos, não existe nenhum outro desporto na América que vai conseguir rivalizar. O único que eu ainda vejo, mesmo a rivalizar o futebol a nível de esforço físico
e desempenho é o basquetebol, porque o basquetebol tem um esforço e um rigor muito muitos grande. jogos consecutivos. Mas mesmo assim tem várias paragens, tem os timeouts, tem as paragens, tem 4 quartos, portanto 4 partes num jogo, portanto são várias paragens. Uma delas é grande porque é o intervalo. Tal como no futebol, 15 minutos, 20 minutos. Portanto, no futebol não existe essas paragens, não existe essa possibilidade de anúncios, não existe a possibilidade de entrar cheerleaders, não existe a possibilidade. As marcas nos Estados Unidos não vão ver nada atrativo a não ser investir nas camisolas ou investir no intervalo, mas um intervalo de 15 minutos, que nunca é 15 minutos, porque depois tens que dar tempo aos comentadores para fazerem a sua análise à primeira parte e anteverem a segunda parte, a cada equipa, o que é que cada jogador está a fazer, o que é que o treinador pode mudar ou não. Portanto, nós estamos a falar de um desporto que não é propício ao espetáculo americano. E mas com a entrada de Messi tem tudo mudado de uma forma mas muito grande. Porque o Messi, tudo aquilo que o Messi faz é tendência. Tudo aquilo que o Messi não faz é falado. O Messi, neste momento, é o jogador mais falado de sempre na Major League Soccer, que não era tão falada desde, se calhar, o tempo de Ibrahimovic. E a realidade é que o efeito Messi... Claro, noutra escala, porque o Messi é indiscutivelmente o melhor jogador de todos os tempos. E tudo o que o Messi faz é notícia. Exato. E é por isso que nós vemos... E agora... Nós vamos entender uma coisa. A Arábia Saudita com Cristiano Ronaldo levou milhões de jogadores para lá. Os Estados Unidos está agora a tentar fazer com que isso aconteça com o efeito Messi. Mas não é tão fácil. Porque uma coisa é dentro da Arábia Saudita em que os salários são sonantes. Não digo que os Estados Unidos consiga fazer isso, mas existe muito mais regulamentação do que existe na Arábia Saudita. Todos os clubes têm que pagar o salário de Messi. Praticamente. E os sponsors. A Adidas e a Apple... Sim. Têm que pagar o salário de Messi também. Portanto, nós olhamos para o investimento que a Arábia Saudita está a fazer e nós temos jogadores como Benzema, que foi bolador no ano passado e decidiu ir para a Arábia Saudita. Temos Sadio Mané, temos Alan Saint-Maximin, que não está ao nível deste, a nível de nome, mas é um jogador que também jovem, que estava no Newcastle, que tinha muito para dar. Temos N'Golo Kanté, Mendy, Koulibaly. Eu poderia continuar aqui. E a lista de jogadores de topo mundial dentro da Arábia Saudita... Mendy, Koulibaly, podia continuar aqui. Podia continuar um dia inteiro. A veia de rapper do Lídio chegou agora. Como assim? Mendy, Koulibaly, podia continuar aqui. Rimar. Olha, bem chegado, nem eu reparei. Mas... é um retorno que ainda está para acontecer. Mas tens razão. É diferente. São outras regras, são outras... possibilidade. Por isso é que nunca ninguém joga na MLS no FM, porque tem tanta regra. Desculpa, essa comparação. Não, porque as regras da MLS são bastante complicadas. Mas eu acho que o que torna a MLS menos atrativa para um fã europeu, tal como nós os dois somos, é não há descidas. O demérito não é... a essência do futebol. Não há... Exato. Os playoffs existirem, sinceramente, e eu sou muito de acordo com os playoffs, acho que é interessante a ver, porque mesmo que tu tenhas um clube que ficou em primeiro lugar, dás sempre a oportunidade a outros. E nós olhamos para clubes como, por exemplo, o Inter Miami. O Inter Miami, até o Messi chegar, era dos piores clubes que a MLS tem. E Diogo, como é que o pior clube da MLS não desce divisão? É assim. A essência do futebol é a subida e a descida. Quem fica primeiro ganha. É um mérito. Depois existem as taças que são diferentes, em que é eliminar, e que uma equipa da última divisão pode chegar a ganhar. Porque apesar de ser difícil. Nós já tivemos... Eu nasci no dia de uma final da Taça de Portugal entre o Beira-Mar e o Campo Meirense. Míticos clubes, pá. Portanto... É dos míticos clubes, hein? 19 de junho de 1999, Beira-Mar, Campo Meirense. Uma final épica entre duas equipas improváveis. Se eu não estou em erro, era uma delas que já estava descida de divisão. Sim. Que era o Campo Meirense. Sim. Exatamente. Portanto, interessante. E acho que foi o Campo Meirense que ganha. E acho que até... ganhou o Beira-Mar. E eu acho que até o próprio Beira-Mar desceu de divisão. Portanto, nós estamos a falar... Não há nada como verificar as coisas. Podes verificar, mas enquanto eu vou dizendo que
esta é a essência do futebol, e no futebol há equipas que descem, há equipas que sobem, e para mim eu acho os playoffs uma aberração no que toca campeonatos, porque no futebol não pode acontecer. Para mim, quem fica em primeiro é campeão, e inventarem que agora o oitavo pode ser campeão, pá, não. Para mim não funciona. Noutros desportos tudo bem, pode funcionar. No futebol não pode ser assim, porque é uma prova de consistência. É a equipa que é mais consistente e que erra menos é campeão ao longo de um campeonato. Se queremos ver essa possibilidade de eliminação a cada jogo... Só aqui para desculpa, foi o Beira-Mar que ganhou e desceu de divisão. Foi o Campo Meirense, portanto, interessantemente. Portanto, chegando a essa parte em que, se querem ver essa possibilidade de ser eliminado num jogo por causa de um erro, porque no futebol não é um erro que dita, pode ser, mas não é um erro que vai ditar quem é que é campeão ou quem é que fica em segundo, porque é um conjunto de erros ao longo de uma temporada, que pode ditar se és campeão ou não. Num playoff, numa competição a eliminar, um erro pode ditar a tua eliminação. Daí existirem as taças, daí existirem a Liga dos Campeões e a Liga Europa e a Conference League, que têm eliminatórias para chegar a uma final. E se a equipa naquela altura comete mais erros que a outra, vai ser eliminada, independentemente dessa equipa ser o Real Madrid, o Barcelona ou então o Slovan Liberec. Não interessa. Mas foste buscar mesmo ao teu arco da velha. Fui buscar. Não achas que seria melhor o Banca Bístrica? Pode ser o Banca Bístrica. Pode ser o Sheriff Tiraspol. O Sheriff é boa equipa. Ganhou no Bernabéu. Eliminou o Real Madrid? Não, porque era uma fase de liga. Não, calma. Para todos os efeitos, quem devia ter sido campeão do mundo... Da Europa? Não. Do mundo. Não é a Argentina. Era a Arábia Saudita. Exato. Que foi a única equipa que ganhou a única equipa que ganhou a Argentina. Mas como estávamos em fase de liga, é a regularidade que é dada como o prémio de passagem. Não é um erro individual num jogo que corre menos mal. A Argentina passa porque foi a equipa mais regular nessa fase de grupos. E se nós formos olhar também neste sentido, já falámos da Arábia Saudita, com o investimento da Arábia Saudita, equipas muito, muito hoje em dia competitivas, com treinadores de topo mundial. É uma liga que claramente está a fazer esse investimento, e como tu estás a dizer, daqui a 11 anos vai ter um Mundial, e sem dúvida que as infraestruturas estão lá. Eles têm adeptos sempre a encher os estádios, têm equipas preparadas para isso, têm centros de estágio, estão cada vez mais a investir no futebol e até na sua própria formação e na sua academia. Portanto, isso é extremamente interessante ver qual é que é o impacto que os jogadores hoje em dia têm para uma população mais jovem. Mas depois, falamos disto, de que o demérito na MLS não é... Nem o mérito. Nem o mérito, nem o demérito, não é? Mas porque também é feito por um sistema de draft. É assim a essência do desporto americano. É o draft. Só que isso não é interessante. Acho que até em Portugal... Para o futebol, não eu acho que em Portugal até poderia ser interessante ter um bocado o mesmo sistema de draft. Não é bem um draft, mas um sistema em que o futebol universitário fosse, ou o desporto universitário fosse devidamente também valorizado, para dar então assim uma inserção para o futebol profissional ou para o desporto profissional, até porque isso é interessante ver dentro dos Estados Unidos, que é o desporto universitário é levado a sério e os estudantes atletas têm simplesmente um papel muito importante para formá-los. Mas, se há algo que também é interessante dentro do futebol europeu com o demérito... Mas posso pôr só em um asterisco? Mete lá o asterisco que quiseres. Até nos Estados Unidos está a ser cada vez menos importante o desporto universitário para o draft. Sim, tens a G-League já. Se tu fores ver, nem a própria G-League, se tu fores ver, já cada vez menos equipas, menos jogadores fazem o full college. Existe cada vez mais jogadores com 18, 19 anos a entrarem na liga, porque são talentos e não querem perder essa janela de oportunidade. Porque o Michael Jordan fez 3 anos, 4 anos de faculdade. Mas isso foi porque uma promessa mesmo à sua própria mente, queria acabar o time Duncan exatamente a mesma coisa. Portanto, nós estamos a falar de lendas. Fizeram. O LeBron James saiu do high school e foi diretamente para... O Kobe Bryant saiu do high school e foi diretamente.
porque aí já era uma nova geração e as equipas já não queriam perder, já se apercebiam que no high school já existiam jogadores preparados para a NBA. E era esse caso, que era o caso de Kobe Bryant. O LeBron James foi o number one draft pick vindo do high school. Mas tu hoje em dia já é muito mais difícil teres esse tipo de... Dentro da NBA teres esse tipo de escolhas. Se calhar mais facilmente vais ter uma escolha de um jogador que venha de um clube europeu ou de um clube australiano ou mesmo da própria G-League, já ter esse salto. Hoje em dia já mesmo o high school também já não é tão valorizado da mesma forma que não é o desporto universitário. No entanto, acho que o valor que dão ao desporto universitário dentro dos Estados Unidos poderia ser muito bem replicado dentro da Europa, que eu acho que é essa a falha que a Europa podia aprender dos Estados Unidos nesse sentido. O futebol depois é porque é um desporto diferente dos outros e porque claro. basquetebol europeu existe os escalões de formação. No basquetebol americano não existem escalões de formação. No futebol americano não existem escalões de formação. As equipas não têm youth leagues, youth teams para além da G-League. Tens, mas é um sistema completamente diferente. Os escalões é feitos mesmo na escola. O que é também interessante, porque ao menos estás a difundir o ensino com o desporto e estás a atribuir também esse mérito. Mas é diferente, é algo diferente. Tu, na Europa também tens exatamente o mesmo, mas não é tão valorizado como organização dentro de um clube. Na Europa tens o facto do clube ter acordos com escolas. Sim, universidades, para os jogadores estarem lá a estudar. É diferente, mas jogam pelo clube, não jogam pela escola. E isso é diferente. O futebol é diferente dos outros esportes. E a americanização do futebol nos Estados Unidos não é atrativa para o público europeu. Não é atrativa para o público sul-americano. Não é atrativa para o público asiático. Não é atrativa para o próprio público. Para o próprio público. Porque o próprio público gosta de futebol nos Estados Unidos, também gosta de ver futebol europeu, sul-americano. Quer queiramos, quer não, o modelo europeu será sempre um modelo que todos querem replicar. Porque é o modelo que funciona, foi o modelo que construiu o futebol. Apesar de também teres modelos, por exemplo, na América do Sul, que não são iguais aos europeus, que tens os torneios da apertura e da clausura, por exemplo, na Argentina, também tens. Mas também é porque no México, há muitos clubes. Há demasiados clubes. Mas também a dimensão de um país que respira tanto futebol é diferente. Vemos o Brasil, no Rio de Janeiro, tem 4 equipas de qualidade. O São Paulo tem o Santos, o Corinthians, o São Paulo. No Rio de Janeiro tens o Botafogo, o Flamengo. Em Minas Gerais tens o Atlético Mineiro. São Paulo também tem o Palmeiras. Podemos continuar um episódio todo só a falar do Brasileirão. Se calhar um dia até falaremos. Mas aquilo que nós estamos aqui a tentar fazer é que o demérito e o mérito que nós vemos dentro da MLS e no desporto americano é completamente diferente do europeu. Porque vamos olhar para um caso extremamente interessante, vamos já aqui dizer, que está a acontecer agora no futebol europeu e que é uma surpresa para todos os amantes de futebol, que é o Ajax está em último lugar. O Ajax está em último lugar. Em último lugar. E há 4 anos atrás estava na meia-final da Liga dos Campeões. Exato. Portanto, nós olhamos e há 2 anos atrás era tricampeão. Ok, nós podemos continuar com todo o mérito e todos os elogios que nós temos de dar ao Ajax. Mas agora vamos pôr nesta perspectiva. Se o Ajax estivesse nos Estados Unidos, a única advertência que teria, que nem era bem uma advertência, era receber, talvez na lotaria, o melhor jogador vindo do desporto universitário, do desporto académico. No entanto, na Holanda, e em todo o desporto europeu, a advertência maior que neste momento o Ajax pode ter é descer de divisão. E que, muito possivelmente, se não endireitar-se tão rapidamente, é o que irá acontecer. E vão 9, 10 jogos da Eredivisie e o Ajax, o maior clube holandês, indiscutivelmente, um dos maiores clubes da Europa, com, se não estou em erro, 3 ou 4 Ligas dos Campeões, podes verificar. Sei que teve com o Johan Cruyff, 3. Portanto, nós estamos a falar de um clube mítico que foi casa de Johan Cruyff, que foi casa de Van der Sar, foi
era responsável por 70% do talento que aparece Nos Países Baixos. nos Países Baixos. E reparem, a seleção dos Países Baixos não está propriamente bem. E há cerca de 2 semanas, quando jogaram, teve o primeiro jogo em que o 11 titular, nenhum jogador tinha feito um jogo pelo Ajax na Eredivisie. E isto é em 70 anos. Em 70 anos. Nós estamos a falar em várias gerações de futebol. Nós estamos a falar que os nossos avós, o meu avô, via a Laranja Mecânica, via a geração de ouro da Holanda a jogar futebol com jogadores do Ajax. E só eu agora, o meu avô já tem mais de 80 anos, eu aos 24 anos é que fui ver um jogo da Holanda sem um único jogador do Ajax, ou um jogador que tenha feito um jogo pelo Ajax na Eredivisie. Isto é algo surreal de pensar, tendo em conta que já era uma verdade absoluta no futebol holandês. Não, e quando tu tens vários jogadores do futebol holandês que já passaram e são grandes jogadores hoje de topo mundial, que a sua formação foi feita no Ajax, mas a realidade é que tu estás cada vez mais a ver dentro do futebol holandês, e o que é bom, é extremamente bom, outras grandes glórias dos Países Baixos a voltarem com uma força que não se via aos anos. Esse caso é o PSV Eindhoven, uma equipa extremamente condecorada dentro da Holanda. O Feyenoord, que no ano passado foi a melhor equipa holandesa de longe, com o MVP a vir para o Benfica, Orkan Kokshu. Este ano com o melhor ponta de lança a jogar na Europa, Santiago Giménez. Uma equipa sem dúvida... Melhor ponta de lança a jogar na Europa, asterisco. Não, Também tens o Guirassy, do Stuttgart. Sim, mas neste momento o Santiago Giménez está noutro patamar. Também nas competições europeias ele está a jogar de uma forma surreal. O Guirassy, sem dúvida, dos melhores pontas de lança na Europa, mas o Stuttgart não tem competições europeias. Portanto, nós temos que olhar para este lado, porque o Santiago Giménez está a ter um início de temporada surreal. E já se fala de uma saída em janeiro e o Feyenoord só está a exigir 100 milhões. E bem, vender o Santiago Giménez quando vemos outros pontas de lança a serem vendidos por esse preço, seria muito mal vender o Giménez por esse preço. E já venderem o Kokshu por terem vendido pelo preço que venderam, foi um roubo autêntico do Benfica que fez ao Feyenoord. Mas pronto, o Feyenoord vendeu o Kokshu sabendo que, tendo em conta as percentagens com que fica, sabe que é provável que vá receber ainda mais 15, 20 ou 30 milhões. Mas quando tu olhas para o Feyenoord, não é surpresa o tipo de clube que eles hoje em dia são, porque não foi assim há tão pouco tempo que chegaram à primeira final de sempre da Conference League, fizeram um grande jogo contra a Roma e comprovaram todo o seu futebol. Desde então, é uma equipa que está a crescer cada vez mais dentro da Eredivisie. Este temporada quem está em primeiro lugar é o PSV Eindhoven, mas até ao final tudo pode mudar. Temos ainda outra equipa que está a voltar com um grande investimento, não ainda ao nível do PSV e do Feyenoord, que é o AZ Alkmaar. Uma equipa que eu lembro-me de ver quando era miúdo a ser uma das melhores equipas dentro da Holanda, também a par do Ajax. Aos quartos de final da Liga Europa 13-14, curiosamente eliminado pela equipa do Benfica, de Jorge Jesus, mas também uma equipa que chegou à final da Liga Europa. Portanto, uma equipa que também tem alguma história europeia. E aliás, foi uma equipa que chegou à meia-final da Taça UEFA 2004-2005 e que é eliminada pelo Sporting, que vai à final. É uma equipa extremamente interessante. Foi a equipa que foi buscar Alexandre Penetra, o Famalicão, um jogador interessantíssimo, que sabe jogar muito bem com a bola no pé, é rápido, é inteligente, e se calhar nós olhamos e ficamos porque é que nenhum clube em Portugal foi buscar o Alexandre Penetra. Curiosamente, da formação do Benfica, que deixou fugir Alexandre Penetra, que não era dado como um jogador assim com um potencial tão grande, mas deu a volta. Não era dado como um jogador com um potencial tão grande. Alexandre Penetra, no entanto, foi dos melhores jogadores do Famalicão. Famalicão, que é sem dúvida uma equipa que prepara os jogadores para outros patamares, chega ao AZ Alkmaar e é um jogador que neste momento está a dar cartas. E, portanto, mais um asteriscozinho, no Famalicão começa a jogar a lateral direito, uma das posições debilitadas do Benfica atualmente.
Mas não vamos olhar para o Benfica, não é? Temos a olhar para o Zé Alkmaar, Mas que lá neste está, os momento tais erros. são erros de casting, como se costuma dizer, que fazem parte dentro destes grandes clubes. O Nós Famalicão olhamos... viu algo em Alexandre Penetra, O Benfica não deu-lhe viu outra oportunidade, e agora Alexandre Penetra está no AZ Alkmaar e não sei quanto tempo é que vai ficar no AZ Alkmaar. Muito tempo, pouco tempo, nunca saberemos. Outra grande equipa condecorada dentro dos Países Baixos que nos últimos 10 anos até teve um período conturbado é o Twente. Exato. Se não estou em erro, Desceu de divisão. desceu de divisão, exatamente. Chegou mesmo a descer de divisão. Uma equipa que o Benfica na altura até foi contratar o Ola John, uma equipa que Corona jogou. O Porto foi buscar o Corona ao Twente. Exatamente. É uma equipa extremamente interessante. Mais ou menos numa altura semelhante. O Benfica foi buscar ao Ola John, o Porto foi buscar Corona numa janela de 3 anos. Mais ou menos. Portanto, mais o ou menos Twente, que eu lembro-me, era uma grande equipa. grande equipa. Competiu, Campeão. foi campeão, competiu na Liga dos Campeões, teve também boas prestações europeias e era uma equipa que eu olhava na altura a crescer como adolescente como uma equipa estabelecida na Holanda. Mas depois foi um desinvestimento muito grande, porque era uma equipa assim estabelecida, mas com as perdas importantes de jogadores não foi fácil. E a realidade é que falamos de investimento na Arábia Saudita, falamos em desinvestimento dentro da Ajax, falamos num grande tipo de equipas que nós vemos hoje em dia e um grande êxodo de jogadores a saírem para outros mercados como os Estados Unidos da América, como a Arábia Saudita ou até mesmo o Qatar, que tem grandes jogadores hoje em dia também lá novamente, uma liga com um grande poderio financeiro, e estamos a olhar para mim naquilo que vai ser, Diogo, até pelo menos 2034, como uma mudança de perspectiva dos jogadores a nível do que vão querer para o futuro. Vejo a Liga da Arábia Saudita em 11 anos sim a crescer muito e talvez entrar no top 15 de ligas mundialmente referenciadas como sendo das melhores. E nem digo top 15, porque o top 15 fica ali muito rarefeito ao fim de 7 ligas. Sim, mas aquilo que eu te estou a dizer é que acho que a Arábia Saudita vai mesmo chegar a um nível competitivo bom, daqui a 11 anos possa ver como ser numa liga, sim, não com uma descida daqui a 11 anos não com uma descida de patamar como nós olhamos agora para o Rubén Neves, desceu de patamar, Benzema se calhar não desceu de patamar devido também já um pouco à sua idade, mas que se tivesse ficado na Europa podia ter sido bola de ouro outra vez. Um jogador sem dúvida. Sim, é um jogador que mesmo assim bom. Tinha feito uma boa época. Exatamente. Jota uma descida de patamar para o seu potencial. Gabri Veiga, descida de potencial para o seu patamar. Portanto, nós olhamos hoje para a Arábia Saudita e estamos a falar, ok, é uma descida. Mas se calhar daqui a 11 anos vamos olhar para a Arábia Saudita e vamos ficar, está a competir com ligas europeias. Aquilo que o Cristiano Ronaldo agora diz que é melhor do que a Liga Portuguesa, ainda não é e se calhar não vai ser durante muito tempo. Mas daqui a 11 anos com o investimento que têm, talvez será. Até porque a grande prova foi o próprio Al Nassr na pré-época, já com um já bom com plantel, com alguns sim. jogadores, foi goleado tanto pelo Benfica como pelo Celta de Vigo. Ainda existe uma grande diferença. E mesmo, uma grande discrepância. Mesmo agora, se nós metêssemos qualquer uma daquelas equipas a jogar contra equipas que nem sequer precisam de ser do top da Europa, se calhar as equipas logo a seguir, o que na altura nós pensaríamos no Ajax, Benfica, Porto, se calhar equipas como o Sevilha, a própria Basileia, se formos olhar para aí, o Anderlecht. Nem digo o Basileia ou o Anderlecht, até porque não estão com tanto fulgor, mas se calhar equipas como a Real Sociedade, equipas como o Sevilha, o Brighton, equipas como o Newcastle. Já não digo o União de Berlim, porque estão a ter um início não de digo época União de Berlim, horrível. mas digo o Leipzig. O Leipzig com um bom início. O Leverkusen são equipas que são vastamente superiores e não são equipas candidatas a vencer a Liga dos Campeões ou até mesmo a Liga Europa. Exato. E a realidade é que nós estamos aqui a olhar para equipas extremamente interessantes hoje em dia na Arábia Saudita, com um investimento incrível que... É o que eu digo, daqui a 11 anos nós podemos olhar para a Liga da Arábia Saudita e não ficarmos, porque é que este foi para lá? E ficarmos, ok, faz sentido, foi subido de nível. Sim. Porque hoje em dia nós olhamos para lá e ficamos, pois, está a desperdiçar a sua carreira, está a encher os bolsos, sem dúvida. Está a encher os bolsos. Claro, é o que nós dizemos, deste carreira, mas sobe o nível salarial. E é a mesma coisa nós... Já há uns anos atrás olhávamos para a Turquia. Tem mais competição,
Mas o futebol turco é extremamente interessante. Hoje em dia. Mas há uns anos atrás nós olhávamos para lá e não víamos tanto. Até porque houve muita controvérsia com a Liga Turca. E porque o próprio país não é o país mais livre, por assim dizer. Eu estava a falar mais a nível de controvérsia dos clubes mesmo serem sancionados a não irem às competições europeias. Mas tu foste por outro lado que eu não estava aí. Mas porque lá está. O Başakşehir não existia há 10 anos atrás. O Adana Demirspor também. O Başakşehir é o clube do regime. Assim por dizer. Assim por si. O Istambul Başakşehir. Foi um clube que foi dado todas as condições para ser campeão. E foi porque era investido pelo próprio regime turco. E hoje em dia não. Pronto, e hoje em dia não dá. Mas porque lá está este tipo. São outras coisas. Podíamos continuar aqui. Nós já falámos um pouco sobre o paradigma do futebol e acho que já chegámos também ao nosso. Olha um bom nome para um título do episódio. O paradigma do futebol. Só por causa disso, merchandising já vamos ficar aqui com merchandising. Acho que temos que agradecer a todos os que nos têm estado connosco. Muito obrigado pelo apoio. Fiquem atentos para o próximo episódio, que deverá ser interessante. Não temos ainda data, mas a indústria que nós vamos falar no próximo episódio também é um pouco imprevisível, não é? Exato. Muitos dizem que não, por ter a história de ser falso, mas quem diz isso, vou-te ser sincero, são haters. Exato. Quem diz que é falso é haters. Pá, e acho que está na hora. It's clobbering time. Exato. It's clobbering time. Lídio, despedimos-nos de uma maneira diferente. Too sweet. E até à próxima.